placar deste ano, falaremos de pessoas versus negócios. Qual o placar? O que o mercado tem debatido? Risco? Incerteza? Insegurança? Qual a lógica dos negócios? E as pessoas e os negócios estão na mesma direção? Neste ano teremos um formato diferente. Os 2 primeiros painéis serão com Elton Cardoso e Ricardo Oliveira, tratando sobre o que o mercado tem debatido e a lógica dos negócios. Posteriormente, Marcos Fábio e Marlon Amaral descerão até a plateia para tratar sobre pessoas e negócios numa mesma direção. Agora convidamos ao palco Elton Cardoso. Boa noite, gente. Prazer ver de novo, casa cheia. É sempre um prazer tê-los conosco aqui pela 7ª vez. Bom, antes da gente começar a falar sobre pessoas e negócios, qual o placar, tanto pessoas quanto negócios, elas estão inseridas num contexto muito mais amplo. Então, nós precisamos entender, né, o que o mercado tem debatido. Tem tanta coisa acontecendo aí fora, né, que na hora que a gente fica olhando tanto de informação que acontece, a gente tem hora que fica um pouquinho perdido. Vamos começar vendo uma reportagem aqui primeiro. A economia brasileira teve uma queda de 3,8% no ano passado. É a maior recessão em 25 anos. Na conta do Produto Interno Bruto, o PIB, entraram os valores dos bens e serviços que a nossa economia produziu no ano passado. Olhando pelo lado de quem produz, a indústria levou um tombo de 6,2%, o maior dos últimos 19 anos. Nesse mesmo período, o setor de serviços nunca tinha caído. Ele engloba os bancos, supermercados, cabeleireiros e é o que mais emprega no Brasil. Só a agropecuária se salvou com o aumento da colheita de milho e soja. Pelo lado das despesas, caíram tanto os gastos do governo quanto o consumo das famílias, que é o grande motor da economia. E os investimentos encolheram 14%. Os empresários deixaram de comprar máquinas e equipamentos, um sinal de preocupação com o futuro da economia. O PIB só não foi pior por causa das exportações, que subiram 6%, com o real valendo menos. E o que todos esses números traduzem é a realidade de milhões de brasileiros que têm sofrido os efeitos da crise todos os dias. O ano de 2015 e o sonho de uma década estão terminando agora para Selma. Então, meninas, eu estou aqui com o aviso prévio de vocês. Infelizmente, não vai dar para a gente continuar mantendo a loja aberta. Elas já sabiam que seria assim, mas ouvir e ter a certeza de que não tem mais volta é sempre muito difícil. Tenho filhos, e agora? Para me arrumar trabalho. Onde que vai ser? Qual a idade dos seus filhos? Eu tenho uma de 9, um de 5 e um bebezinho que fez 1 ano agora, dia 20. Você não tem ninguém para te ajudar? Não. A Selma não teve escolha. Em 2006, ela investiu as economias de anos de trabalho na loja de acessórios femininos, num dos shoppings mais movimentados do Rio. Gastou R$500 mil para montar o negócio. Hoje você está saindo com dinheiro ou está saindo devendo? Eu estou saindo devendo 200 mil. Até 2014 foi tudo muito bem, movimento super bom. Mas quando 2015 chegou... Maio, mês das mães, que é o meu segundo Natal, né? Já foi péssimo. Agora a situação ficou insustentável. Manter 4 funcionárias e ver elas passarem o dia todo trabalhando para vender R$39, R$79, é muito triste. A Selma vai fechar a loja daqui a 30 dias. E daqui a 30 dias a Lidiane vai estar desempregada. Ela, que já tinha cortado o cinema da Ana Clara, agora tem que economizar também na mercearia do seu Albino. O feijão está bastante caro, eu já não levo mais, como eu levava antigamente. O seu Albino também está sentindo o baque do lado de lá do balcão. Há 37 anos já aqui, no mesmo lugar, já passamos por várias fases, boas, não tão boas, mas essa. Até o ano passado, a mercearia tinha 6 funcionários, restou 1. Tinha um caminhão e 2 carros para entregas, tudo desativado. E o reflexo disso, claro, já chegou aos fornecedores do seu Albino. Eu não compro de outros, comprava 100, compro 10,
E vai por aí. E aí o outro também já está sentindo efeito. A indústria do mesmo jeito. Efeito cascata, todo mundo sofre. Todo mundo sofre. A gente pode imaginar a economia como um grande círculo formado por todos nós. Aqui estão a Selma, empresária, a Lidiane, trabalhadora, o seu Albino da mercearia, o Estado que arrecada os impostos. Agora, quando elos desse círculo, quando pessoas perdem o emprego, quando empresas perdem a força ou desaparecem, essa roda gigantesca que é a economia do país vai ficando fraca e passa a girar cada vez mais devagar. E aí, todo mundo sai perdendo. O PIB não é nada mais que o retrato do que essas pessoas estão vivendo. Por falar em PIB, esse é o nosso imbróglio, né? Nós estamos ali, ó, 2016, caindo 3,2, o ano passado foi 3,8. Muitos de vocês aqui já ouviram falando isso, né, nas visitas que eu faço. Maior crise desde 1930-31, que nós tivemos pela última vez 2 anos de PIB negativo. Bom, também outro número que não está legal é o do desemprego. Hoje, 2016, nós estamos ali com um desemprego de 10,2, né? Muito pior do que 2014, que a gente teve um desemprego bem menor. Mas ainda não para por aqui, né? A gente deve terminar este ano o desemprego na faixa de 12% da população economicamente ativa e 2017 e 2018 em torno de 13%. O desemprego é como uma onda, né? Muitos de vocês aqui entendem isso porque sabem que poderiam estar vendendo muito mais sem ter que contratar ninguém, com a estrutura que vocês têm lá dentro de casa, né? Então o fato da economia voltar a aquecer não quer dizer que a gente vai voltar a contratar de imediato. Mas nem só de notícia ruim, não é só notícia ruim que a gente está ouvindo, né? A gente já começa a sentir alguns sinais de que algumas coisas estão melhorando, algumas notícias já começam a vir um pouco melhores. Por exemplo, o dólar. O dólar deu uma escalada no 2015 até o início desse ano. Hoje, nós estamos aqui em 3,25. Essa previsão aqui é uma previsão de um relatório que o Sebrae soltou em abril, então está relativamente recente, mas tudo que a gente está lendo ali diz que a gente deve manter o novo normal do dólar nessa faixa de 3,30 a 4,30. Bom ou mal, né? Mas esse é o novo normal. Inflação também, boa notícia, vem caindo, até porque aquele pico de inflação ali foi por causa de preço administrado, energia, combustível, e agora, como ninguém está vendendo, ou não vinha vendendo, os preços tendem a cair. Caindo os preços, cai a taxa de juros. É uma boa notícia para quem está devendo, taxas de juros menores. Então, a gente começa de novo a ter notícias, sinais, pelo menos, de notícias boas, né? Tivemos mudanças na política, Brasil retomando a esperança, segundo a Abel Diniz, recuperação econômica pode vir relativamente rápido, segundo Meirelles. O resultado do PIB está trazendo alguns sinais um pouquinho melhor, está um pouco menos pior do que se imaginava, retomada a confiança, a economia começa a recuperar. E aí você começa a ver algumas iniciativas. Essa é uma iniciativa da escola do Jorge Paulo Lemann, né, do grupo da Embev, da Abinbev, na realidade. Ele criou uma escola, é uma escola que vai do primário até o 2º grau, lá no Rio de Janeiro. Começa as aulas o ano que vem, que é uma escola para formar líderes inovadores. Desde berço, crianças lá, desde o pré-primário até a formação no final do 2º grau. Você começa a ver capas de revistas, ideias inovadoras para montar o seu negócio, né? A gente começa a ter uma geração startup, segundo a Exame, que é uma nova geração de empreendedores que estão criando negócios diferentes dos negócios que a gente via até então, né? Negócios como o da economia colaborativa. Você, por exemplo, esse aqui é um site que, se você for numa cidade, quiser alugar uma bicicleta de alguém que já anda de bike para poder dar uma volta, é só você entrar. Você precisa de um lugar para deixar seu cachorro para viajar, pode ser que algum vizinho tenha gosto por cachorros e fique com o seu cachorro, né? Ou seja, situações em que você tem negócios ligando pessoas a pessoas, a economia colaborativa é um sinal disso. Você tem capas de revista dizendo o seguinte: olha, acima da crise tem gente ganhando dinheiro. Olha, quem diria um ano atrás que a gente veria uma capa assim: olha, faça o seu primeiro milhão. Isso não é retórica, aquelas 4 pessoas ali fizeram 1 milhão. Não sei se vocês estão conseguindo ler dali, mas apesar da crise, está dito lá embaixo, apesar da crise, a cada dia surgem 33 novos milionários. Tem gente chorando e tem gente vendendo lenço. Se você quer ver boa notícia, existe um programa na Globo News chamado Mundo S.A. Esse aqui são os últimos 15 programas.
Ali é só caso de sucesso. Tem gente aí ganhando, ali exemplos de gente ganhando dinheiro com drones, com cosmética para homens, com móveis, com alimentação, com tudo que vocês imaginarem. Então, a coisa não é tão horrorosa assim, pelo menos não está ficando menos horrorosa. Muitos de vocês estavam aqui o ano passado e me viram pintando um cenário bem ruim, e estavam. Mas agora nós estamos começando a ver um cenário um pouco menos ruim daqui para frente. Esse gráfico aqui, gente, mostra o movimento na Bolsa de Valores brasileira, da Bovespa, em fases, desde o início dos anos 80 até hoje. Então tem épocas boas, ruins, boas, ruins, boas, ruins. Percebe o padrão? E nós estamos ali, no final de uma fase ruim. Adivinha o que vem agora? Toda crise chega uma hora que ela se extingue, ela acaba em si mesma. Você não vai ver um país ficando 10 anos seguidos, a não ser numa guerra, alguma coisa assim, numa situação econômica tão ruim. E já tem gente falando, algumas agências de investimento, falando que nós vamos viver um negócio chamado tsunami, porque após 9 anos hibernando, nós estamos começando a ter o mercado de capitais também florescendo. Isso traz dinheiro, isso traz investidores estrangeiros, isso tudo aquece a economia. Bom, tudo bem então? Podemos acreditar que agora estamos navegando em mares tranquilos, sem problemas? Infelizmente, gente, não está tudo bem não. Nós temos ainda pelo menos 5 grandes questões que, como país, nós vamos ter que lidar com elas nos próximos anos. Primeiro, renda per capita brasileira em 2020, ela vai ser, na melhor das hipóteses, igual a de 2010. Ou seja, as pessoas vão ter menos dinheiro para gastar. É a primeira vez na nossa história que a renda per capita não vai crescer do início até o final de uma década. Isso é ruim. Quem está lá no varejo, no comércio, sente isso na pele, no dia a dia. O segundo grande ponto, a previdência pública não irá continuar a existir nas regras atuais e provavelmente você nem vai se aposentar por ela. Só alguns números para vocês entenderem o drama. Só 6 países no mundo não exigem idade mínima para aposentadoria. Nós somos um deles. A previdência corresponde a 42% dos gastos do governo. E temos um déficit para 2016 previsto dos 120 bilhões. Lembra dos 170 bilhões? Que foi noticiado, que era o déficit de 2016 previsto? 120 é previdência social. Isso é um abacaxi gigante. Se nós fôssemos pagar todas as aposentadorias já contratadas e todos os aposentados vivessem a expectativa média de vida brasileira, nós já temos contratado uma conta de 2,5 trilhões para pagar. Está contratado. Se vai entrar dinheiro para pagar esses 2,5 trilhões, é outra história. Terceiro grande problema, a dívida pública brasileira deve sair do controle, com o risco de calote. É uma possibilidade. Alguns números para clarear essa questão. Hoje a gente deve quase 3 trilhões. Não pagamos juros desde 2014. Não tem dinheiro, não paga juros. O que acontece, gente, quando a gente tem uma dívida que a gente só vinha pagando juros e a gente para de pagar até os juros? O que acontece com essa dívida? Só vai crescendo, e é o que aconteceu. Em 2013, essa dívida representava 53% do PIB. Ano passado fechou com 68%. E deve chegar em 2018 em 80% do PIB. Essa é a projeção. Elton, tem país que deve mais que 80% do PIB? Tem, vários. A Grécia, por exemplo, quebrou quando ela chegou em 170% do PIB da dívida. Só que tem uma diferença. A Grécia se financiava com uma taxa de 4% ao ano. Nós nos financiamos a 14%. Quem aqui conhece alguém que investe em tesouro direto? Ninguém? Tesouro direto, gente, paga bem. Existe um motivo para isso. Existe um motivo. Esse motivo é porque é arriscado. As pessoas, quem é do ramo, vamos dizer assim, investe no tesouro direto e topa investir porque o retorno é alto. Se o tesouro direto pagasse 12, 10, 8% ao ano, ninguém colocava o dinheiro lá, porque o risco é alto.
E tem muita gente embarcando na onda do Tesouro Direto. Não estou dizendo para vocês não investirem, mas esse é um fato. Só se investe num lugar que a taxa é tão alta. Essa taxa ela precisa ser alta justamente porque é um risco. Tá? 35% daqueles quase 3 trilhões vão vencer nos próximos 7 meses. O Brasil está literalmente vendendo almoço para pagar a janta. E isso é um problema seríssimo também. Outro ponto, impostos. Esse vocês entendem. Todo mundo recebe uma guiazinha aqui no final do mês para poder estar pagando. Quais são os... Aqui, recentemente, o painel, nós chegamos em R$1 trilhão de impostos pagos este ano. Mês passado. Chegamos em R$1 trilhão de impostos pagos, recolhidos. O que a gente pode dizer sobre esse ponto? Por que isso é um problema? Por que a carga tributária deve continuar subindo? Em 1988, ano da aprovação da nossa Constituição, nós tínhamos uma carga tributária que era 20% do PIB. Hoje nós estamos com 36% do PIB. A Constituição deu coisa demais para o Estado fazer e o Estado foi fazendo. Só que para isso você precisa de dinheiro, o dinheiro que a gente paga em impostos. Lá em 2000, não vamos muito longe, a arrecadação do governo dividida pela população dava R$2.000 por pessoa por ano. Então, na média, cada um de nós pagava R$2.000. Em 2014, eu não consegui o número de 2015, já estava em 9. E 90% dos gastos públicos são considerados legalmente irredutíveis, não tem jeito de mexer. Por isso que a carga tributária, infelizmente, ainda deve continuar subindo. Por último, assim, tem jeito, né, de resolver isso. Cara, independentemente do grau de politização da população, é bem provável que esses erros continuem acontecendo. Por quê? Esses números me assustaram quando eu levantei. Nós temos 11 milhões de funcionários públicos no Brasil hoje. Eram 7 milhões em 2002. Nós temos 33 milhões de aposentados e pensionistas. Nós temos 46 milhões de beneficiários do Bolsa Família. Total de 90 milhões de pessoas. Isso significa que 90 milhões de pessoas no Brasil recebem um cheque do governo todo mês. O problema é que nós somos 142 milhões de eleitores. 63% dos eleitores brasileiros recebem um cheque do governo todo final do mês. Você acha que essa turma vai votar no sentido de enxugar o Estado, reduzir o tamanho do Estado, ter uma economia mais eficiente? Isso é um problema da nossa democracia. Não é um problema da democracia, mas da democracia brasileira, do Estado assistencialista que nós construímos aqui. E olha que engraçado, como é que, além disso, é a cabeça das pessoas. Isso aqui é o Google Trends. É um diagrama em que você consegue, é um aplicativo que você consegue pesquisar as palavras mais procuradas no Google. E eu peguei dos últimos 12 meses. Aquela palavra azul ali é crise. Né? Existem épocas que as pessoas pesquisam mais, buscam mais a palavra crise no Google. E aqui na barra do lado, aqui vocês conseguem ver, né? As barras azul, vermelho e amarelo. Vermelho é emprego. Né? Você vê que tem um salto ali em janeiro. O meio da tabela ali é o janeiro. O desemprego normalmente aumenta muito em janeiro e as pessoas procuram por emprego. O que vocês acham que é a linha amarela? Não, é algo muito menos sério do que isso. Festa. Olha a correlação entre procura por emprego, a linha vermelha, e a palavra festa. No início do ano ali, quando o desemprego dá um salto, a busca por festa procura, né? O pessoal recebe o acerto, e aí, festa. Mas não é só a cabeça, vamos dizer assim, do desempregado, do funcionário que perde emprego, que funciona às vezes de uma forma um pouco distorcida. Essa aqui é a mesma busca da palavra crise, aquela mesma curva que vocês viram. E aqui no gráfico, aqui embaixo, ó, o laserzinho aqui, ó, no gráfico aqui embaixo, vocês vão vendo como é que a escala vai diminuindo. Ali é crise. A segunda linha, que é a vermelha, é economia. A gente pode deduzir aqui o seguinte: as pessoas até pesquisam um pouquinho sobre crise, mas menos da metade delas começam a pesquisar sobre a economia para tentar entender os porquês dessa crise. Menos pessoas ainda pesquisam sobre lucro, né? E sim, como ganhar dinheiro, apesar da crise. Como é que eu posso
né, tirar dinheiro do meu negócio. Menos pessoas ainda, e eu já estou pensando em pessoas como empresários, pesquisam estratégia. Como é que eu tiro o meu negócio da crise? Ou como é que eu passo pela crise de uma forma, vamos dizer assim, não vou dizer incólume, mas, né, sem ser tão prejudicado. E a última linha, sabe qual é? Gestão de pessoas. Se a gente fosse fazer uma comparação ali de cada 10 empresários, né, vamos imaginar que fossem empresários que pesquisam crise, 10% deles vão pesquisar sobre gestão de pessoas. E são as pessoas que vão implementar os processos, são as pessoas que vão fazer as coisas acontecerem na empresa. Bom, Elton, você está dizendo então que o culpado sou eu empresário? Não sei. Eu conheço alguns empresários culpados, não vou dar nomes aqui não, mas tem muito empresário chegando nessa conclusão, que o culpado sou eu. Afinal de contas, essa aqui chegou lá em casa essa semana. Todo ano a Exame solta ali as maiores e melhores empresas do Brasil, e em cada setor tem gente dando certo e tem gente ganhando dinheiro. Se a gente pudesse resumir, né, aquela primeira pergunta, o que o mercado está falando, o que está dizendo, como é que a gente traduz esses sinais todos, eu traduziria da seguinte forma: no curto prazo, as coisas estão parando de piorar. 2017 provavelmente vai ser um ano bem melhor do que esse, 2016, 2018 um pouco melhor e por aí vai. No médio prazo, as coisas serão muito melhores. Talvez os próximos 5 anos serão 5 anos de bonança. Afinal de contas, quando você chega no fim do poço, não tem mais para onde você crescer. Mas, no longo prazo, a próxima crise já está em gestação. E ninguém que está aqui nesse auditório hoje vai poder chegar daqui a 5 anos e falar assim: eu não sabia. Tem outra crise vindo aí, se nós, enquanto país, não tomarmos algumas medidas relacionadas àqueles 5 pontos que eu falei ali. Ok? Obrigado, gente. Chamar agora o Ricardo para dar continuidade.